Boa noite a todos. Vamos abordar hoje uma história muito interessante do autor Steinbeck, dos Estados Unidos, John Steinbeck, que é um autor famoso, inclusive o Prêmio Nobel de Literatura em 1962, com Vinhas da Ira, uma história empolgante, muito dramática, muito trágica. Mas Ratos e Homens é um sucesso total na literatura. É muito difícil ser levado às telas de cinema, mas como literatura para ler é um livro excepcional. E a história, os personagens são muito cativantes, né? Então, a história começa com a tia de Lene Small. E vocês vão entender, inclusive, essa questão dos nomes, né? A tia está para morrer e muito preocupada com seu sobrinho Lene Small, e que ele é um sujeito grande, forte, é um adulto jovem, mas muito forte, e o problema é que ele tem uma deficiência mental. Poderíamos dizer que é uma deficiência mental acentuada, mas ele trabalha, ele participa das atividades, enfim, ele é uma pessoa que não foge da luta, né? E a tia deixa nas mãos de George, que nós não sabemos se é um primo distante ou algo assim, mas um sujeito franzino, forte, muito inteligente, e tem em suas mãos essa missão de cuidar de Lene Small nessa vida atribulada. A história se passa nos anos 1920, depressão econômica nos Estados Unidos, impressionante, pobreza, quebradeira geral do mercado, enfim, trabalhadores desempregados passando fome, e esses trabalhadores que John narra em seu livro estão a trabalhar em fazenda, de fazenda a fazenda, no sul da Califórnia, né? O autor gosta desses personagens vulneráveis, solitários, enfim. O Lene é um desses sujeitos, vulnerável, solitário, e ninguém sabe para onde a sua vida vai se dirigir. Eles trabalham nas fazendas, e um grande problema que George enfrenta é que, por uma razão ou outra, Lene sempre está metido em confusão. Quando não as provoca, alguém provoca para ele, né? E numa das fazendas que trabalharam, o Lene estava interessado numa moça, que a moça mostrava que estava com um vestido novo, um vestido vermelho, e Lene encantado com ela e tal, e ele, sem muita noção, pegou no vestido da moça. A moça se assustou e se afastou rapidamente, rasgou o seu vestido. A moça grita, chama por socorro, chama os trabalhadores que estão por ali, e lá acorrem para ajudar. Os trabalhadores com foice, com pau, martelo, pedras, e ele bate em retirada com George, e ambos conseguem escapar. Mas eles ficam dentro de um cano de esgoto, com substâncias fétidas, passam a noite toda dentro daquela água podre, né? Mas se salvam. No dia seguinte, provavelmente os homens viram que não acontecera nada de mal à moça, foram sair de lá e eles seguiram viagem, né? A essa época, os agenciadores de trabalhadores nessas fazendas era muito comum, né? Eles arrumaram emprego para esses desamparados. Então, arrumam um emprego para George e para Lene Small numa fazenda mais ao sul da Califórnia. E para lá vão esses dois personagens, né? E, inclusive, chegam de ônibus, o motorista, talvez para diminuí-los, deixa longe da fazenda, onde eles deviam descer do ponto, desceram 10 quilômetros mais para frente. Eles ficam bravos, tá? Mas não tem o que fazer. Isso quer dizer o seguinte, que chegam atrasados, logo no primeiro dia, chegam atrasados da fazenda, e o patrão já lhes dá aquela bronca e diz que isso não deve acontecer,
porque eles tinham chegado à tarde e eram para se apresentar pela manhã e já levaram uma grande bronca. E o patrão pergunta a George o que ele sabe fazer. Ele sabe fazer muita coisa, é um trabalhador manual excepcional. Pergunta a Lene, o Lene se embaraça. Ele não consegue dizer direito o que faz, como faz. O George intercepta a conversa e fala: olha, senhor, o Lene é meio confuso, mas é um trabalhador extraordinário. Para ele não tem tempo difícil, né? O patrão fica bravo, mas enfim, lá estavam os dois, ele decide ficar com os dois, né? Mas é interessante que antes de chegarem à fazenda, o Lene e George param numa mata para pegar sombra, né? E nessa mata tem uma clareira muito interessante, tem um lago próximo, muito próximo. E George, prevendo algum problema para Lene, diz assim: olha, Lene, acontece isso, se ocorrer alguma confusão lá na fazenda, alguma coisa feia, você corre para cá e me espere, eu virei buscá-lo, né? Então ficou combinado isso. Se tiver uma confusão, você venha correndo para cá, né? Começa a trabalhar, todo mundo chega à conclusão que o Lene é um trabalhador excepcional. Todos os serviços mais pesados eram dados para ele fazer. Ele fazia com a maior naturalidade, tal a fortaleza de homem que era, né? E é interessante que nessa fazenda, né, há um personagem, né, que é o filho do patrão, que tem uma esposa muito provocante, né? Mas então ela provoca os peões, coisas assim, joga o charme dela, né, nos peões. E esse filho do patrão chama-se Curly. É interessante que o Steinbeck, ele gosta de colocar, né, nesse livro os nomes dos personagens com suas características. O Curly, por exemplo, é o sujeito que tem um cabelo encaracolado, o cabelo é meio duro. O Lene Small, Lene pequeno, quer dizer, o Lene é enorme, e ele coloca esse nome de Lene Small, né? E outros personagens também, o Cookie, né? Enfim, são personagens com nomes que dizem, às vezes, o oposto do que são, né? E a May, ela antes de se casar com o filho do patrão, que foi uma sorte grande, né? Ela queria ser artista em Hollywood e disse que ia tentar a sorte em Hollywood. Encontrou antes disso um sujeito que dizia-se agente em Hollywood, devia ser mentira, né? E prometeu a ela uma oportunidade na terra do cinema, né? E teve sexo com ela bastante tempo, mas depois desapareceu, né? Qualquer semelhança é mera coincidência com os dias de hoje, né? E depois ela se arranjou casando-se com o filho desse patrão, dono dessa fazenda, em crise no sul da Califórnia, né? E a moça era provocante, tentou seduzir o George, muito esperto, caiu fora, evitou qualquer coisa, ou que ouvisse eles juntos, né? Nunca quis conversar com ela em separado. Ela tinha a mania de ir atrás dos peões, dizendo-se que estava à procura de Curly. Onde está meu marido? Onde está? E entrava nos aposentos dos peões, né? E foi assim também que ela agiu. Um dia que era tardezinha e os peões já tinham tomado banho, já estavam jogando alguma carta, jogando uma coisa lá no outro lado do celeiro, né? E George estava fazendo um trabalho, finalizando um trabalho, e o Lene estava no celeiro, né? Essa moça diz que, cadê o meu marido? E começa a conversar com Lene Small. E é interessante que ela joga o charme nele,
talvez por vingança, porque o outro não a quis, né? E joga o charme, faz insinuações, olhares, fica perto do Lenin, o batom vermelho provocante, e vocês já estão sabendo que o Lenin tem uma dificuldade de lidar com essas situações, não é verdade? E ele tenta pegar nos cabelos dela. Ela se afasta. Ele, com medo, a segura. Ela tenta se afastar, tenta escapar, grita. Ele fica com medo de que ela chame a atenção, mas chame os peões e poderia ocorrer algo de grave. Mesmo, ou seja, ele é deficiente, mas não é totalmente alheio às coisas, né? Então é isso mesmo. E o Lenin, para forçá-la a ficar calada, fecha ali a boca, aperta seu pescoço, e ele não tem a mínima noção da força que possui, né? A moça perde o fôlego, ele quebra o pescoço da moça. Tão forte era que quebrou o pescoço da moça. E quando ele percebe isso, ele fica apavorado. Ele deixa cair entre a comida dos cavalos, aquela coisa toda, no celeiro, né? Ele cobre a moça com esses pertences e tal, e sai correndo. É interessante que o Lenin Small, em outras ocasiões, só para vocês saberem como ele não tinha noção da força, ele às vezes ia fazer carinho para gatinhos, ele chegou a matar gatinhos, ia fazer o carinho, cachorrinhos novos. Uma vez ele ganhou 2 cachorrinhos e foi brincar com os cachorros, apertou tanto de carinho que matou os bichinhos, né? Quando ele percebe que a moça está morta, que a moça está sem respirar, ele sai correndo e deixa cair seu chapéu próximo ao corpo. Isso quer dizer que a prova do crime já estava ali, fácil de ser observada, né? Ele corre e para onde ele vai, você já sabe, para a clareira onde estavam a combinar se encontrar em caso de confusão. O George, quando vê aquilo tudo e todo mundo acorre ao celeiro e vê a moça cair morta, todos ficam revoltados, né? O filho do patrão, então, o Curly, ficou mais revoltado ainda e falou: eu vou matar aquele desgraçado. Uma semana antes, o Curly, que queria ser era metido a boxeador, disseram que ele poderia ser profissional, né? Ele provocou o Lenin para trocar socos, porque ele achou que provavelmente golpearia o Lenin no seu corpo grande, bateria com muita violência, o Lenin não aguentaria. Mas ele estava totalmente enganado, porque quando foi dar um soco em Lenin, o Lenin, com a mão grande, segurou o seu punho e esmagou alguns dedos do Curly. Ele estava então, nessa data, com a mão enfaixada, a mão direita enfaixada e a mão esquerda, uma espingarda, e queria matar Lenin de qualquer forma. Os outros peões também, revoltados, com arma, com revólver e tal, se pegaram os cachorros bravos e começaram a perseguir o Lenin Small, né? O George, num primeiro momento, disfarçou, falou: eu acho que ele foi para tal direção. Os homens foram para lá, mas depois desconfiaram que foram enganados e voltaram a seguir em direção à mata, né? George já estava lá. George chegou antes e encontrou o Lenin apavoradíssimo, né? Não tinha como acalmar o Lenin, né? E a única coisa é que o Lenin tinha uma mania de pedir para o George que contasse a mesma história, né? A mesma história. E para acalmá-lo, o George aceitou contar mais uma vez a historinha, né? E o George dizia: há pessoas, Lenin, que não tem ninguém que cuide delas, ganham algum dinheiro e gastam tudo, ninguém olha por elas. E George
Aí o Lênin, George, fale de nós. Né? E pensem que a linguagem, a diferença de linguagem entre os dois, um é deficiente, o outro tem inteligência normal. O George fala, olha, Lênin, nós somos diferentes, um cuida do outro. Não é bem verdade, né? Mas de qualquer forma acreditava nisso, né? E George, conte, e as nossas terras? Nós vamos ter uma fazendinha? Sim, Lênin, nós ainda teremos as nossas terras. Pode ser um espaço pequeno, mas teremos. Nós teremos uma vaca, nós teremos leite, cachorro, nós vamos ter verduras, feijão, nós vamos plantar feijão. Ou seja, esse é o sonho de todos os trabalhadores que estão naquela situação precária naquela região. Todos sonhavam em ter seu pedaço de terra para ter o seu sustento com o seu próprio trabalho. E, então era interessante esse gosto do Lênin por essa história, né? E o Lênin arrematava, George, nós vamos ter coelhos também, para vocês notarem a infantilidade do pensamento e do sentimento do Lênin, né? Vamos ter coelhos também, vários coelhos, Lênin. Mas conta mais, George, conta mais. Então, Lênin, há pessoas que não têm ninguém. Ninguém olha por elas. Fala de nós, George. Então, Lênin, com a gente é diferente. Você cuida de mim, eu cuido de você. A essa altura os homens já estavam se aproximando, gritos altos, cachorro latindo ferozmente, e eles sentem que alguma coisa muito dramática vai acontecer, né? E o cenário, à beira da lagoa, uma árvore grande caída, George está sentado no tronco, Lênin está sentado no chão, entre as pernas de George, a ouvir essas histórias. George vê Lênin, mas Lênin não está a ver o rosto de George. E os homens se aproximando, vamos matá-lo, vamos pegá-lo, é um assassino. E Lênin, eles vão me matar? George, eles vão me matar? E George diz, não deixarei que façam nada de mal a você, Lênin. Não deixarei que façam nada de mal a você. Então, preste atenção nessa frase, né? Não deixarei que façam nada de mal a você, Lênin. George lentamente retira do bolso da jaqueta o revólver que apanhara quando saiu à procura de Lênin e encosta na nuca de Lênin e ouve-se um disparo. Não deixarei que façam nenhuma maldade com você, Lênin.